Quem pode dar uma glória a Deus bem bonito? Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo João. Tema é sangue, vamos falar em eficácia do sangue. Tentei fugir, mas a dirigente do culto falou que tinha que ser eu. Aí eu falei, pronto, então estreitou para o meu lado, porque Deus mostrou eu lutei para achar outro pregador. Até o irmão que chegou, eu falei, irmão, tu vai pregar no meu lugar. Ele falou, hoje não, pastor. Eu falei, rapaz. Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 7. Todos acharam? Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pode se sentar. Estou feliz de ver vocês aqui. O culto de quarta-feira, ele é uma bênção. Desde que eu cheguei aqui, é o culto que parece que tem um demônio que nós vamos ter que derrubar ele, que for pela pedrada. O povo não gosta de cultuar na quarta-feira. Quando envolve culto para círculo de oração, mas quando eu também vejo aqueles que estão presentes nesse tipo de culto, eu me alegro com eles, porque são as pessoas que realmente querem um compromisso com Cristo, com nosso Senhor. Então a igreja já começa com uma nota boa, esse encerramento de campanha. Quando observei as irmãs que pregaram, a primeira quarta, a segunda quarta, eu falei, as irmãs me colocaram no estreito, né? Que só foi irmã de fogo, pastor Osmar, que pregou. Falei, rapaz, agora vai eu pequenininho, fazer o quê, né? Aí o irmão veio me dar uma palavra dessa aqui, como que eu vou pregar agora, né? Coloca eu no estreito, eu me escondendo ali atrás, e tomara que ele embala, né? Aí ele parou. Mas enfim, o Senhor me revela essa palavra, essa primeira epístola, essa primeira carta do apóstolo João. Você vê que na mensagem da carta diz assim, primeira epístola universal. Por que diz universal? Porque não era somente para aquele povo, daquele ambiente que a carta estava sendo adressada, onde ela chegou, mas é para todos os países, todos os lugares. Quando fala universal, fala para todo mundo. E o apóstolo João, ele de uma maneira mais sutil se dizer, ele era o discípulo amado, aquele mais próximo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos que Jesus Cristo, ele chama 12 discípulos. Esses 12 discípulos, o que acontece? Aumenta-se para 70 discípulos. De 70 tem uma multidão que acompanha, que diz ali no capítulo 14, segundo escreveu Mateus, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas dentro de uma conta, dentro de uma matemática, contando com mulheres e crianças, dá aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas. Então ele tinha um público que o seguia, que era tamanho, que era grande, era extenso esse público, já como dizia Napoleão. E esse público o seguia. Mas no meio de toda essa multidão, havia 70.
Dos 70 havia 12, dos 12 havia 3, e dos 3 havia um, que era mais próximo, que é o apóstolo João, que muitos se retratam a dizer que era um discípulo amado. Esse tinha uma proximidade a mais. Naquele momento que Jesus ele se sentia oprimido, ele se sentia triste, ele chamava os 3 para conversar, a sós, ele chamava a parte. Mas quando ele tinha algo mais intenso, ele chamava João. Ele tinha uma amizade mais peculiar com o apóstolo João. E eu gosto de ver os 5 manuscritos da Bíblia que foram escritos pelo apóstolo João. João ele escreve o Evangelho, João escreve as 3 epístolas, e João também escreve o livro da Revelação, que é o livro apocalíptico, que é o livro da revelação dos fins do tempo, do início, do meio e do fim. Enfim, vemos aqui que na epígrafe do texto, do capítulo 1, do versículo 5, o tema diz assim: que Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos em treva, mentimos, e a verdade não está em nós. Quando o apóstolo João, ele retrata que tem um povo que diz que tem comunhão com Cristo, presbítero Osmar, porém, o seu testemunho é de treva, o que ele está dizendo? A verdade não está nele. Mas para entender este versículo do capítulo 1, é necessário você conjecturar com o que também está escrito no Evangelho, no capítulo 8, no versículo 32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ou seja, Cristo está apontando uma pessoa, Ele não está apontando no verbo. Mas, para entender também o capítulo 8, versículo 32, você tem que conjecturar também com o que está escrito no capítulo 14, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No entanto, para você ser purificado, para esse sangue te alcançar, é necessário você conhecer Cristo. Porque a partir do momento que você conhece a Cristo, a partir do momento que você passa a ter essa amizade com a pessoa direta do nosso Senhor Jesus Cristo, os seus caminhos mudam. Os seus caminhos não são os mesmos. Ou seja, se outrora eu mentia, se outrora eu adulterava, se outrora eu era um cara briguento, cascudo, duro, encrenqueiro, mentiroso, manipulador, a partir do momento que eu conheço essa verdade, ou seja, que eu conheço o próprio Senhor Jesus Cristo, os meus caminhos têm que mudar. Ou seja, o versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, em comunhão
Deus. Eu quero enfatizar e dizer uma coisa aqui, nesta noite: que todos os que estão aqui estão em pecado. Não há um limpo sequer, não há um justo sequer. Vemos que no versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, como se livrar desses pecados? Então, como se aproximar da natureza de Cristo? Porque a Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Esses dias por agora eu estava no mercado, eu me encontrei com uma irmã da igreja aqui. Eita glória! E ela não me conheceu, tadinha. Não vou falar quem que é, não. E aí ela falou para o entregador da compra dela: olha, vocês têm que ir antes das 6 da igreja. Eu peguei, porque ele gostou mais. Porque eu tenho que estar no culto. Meu pastor pega no pé de quem chega atrasado. Ela falou isso assim. E eu lá olhando quietinho lá atrás, né? Ela não. Aí eu perguntei para ela, eu falei: vem cá, e esse pastor, você é homem de Deus? Ela falou: olha, para mim ele é homem de Deus. Eu não vejo nada para apontar ele. Deus usa muito ele. Aí ela chegou bem pertinho de mim assim e falou: olha, mas é certeza que tem uma sujeirinha debaixo do tapete. Aí eu falei, olhei nela assim, eu falei: mas será que tem sujeirinha mesmo, irmã fulano? Ela falou: meu Deus, é um pastor. Ai, ai. Eu quero dizer que não tem uma sujeirinha, tem uma sujeirona. Não tem como pecado, não é pecado por força, é dever para todo lado. Quem é que pode olhar para mim nessa noite e falar que não está em pecado aqui nessa noite? Quem tem essa capacidade de olhar para mim? Olha para mim que nesse momento, quando presta atenção, quando eu prego, pega essa Bíblia para pregar. Aqui já não é mais o pastor Jefferson, aqui é Deus falando na casa. Olha para Deus e diz para Deus que você não está em pecado. Aleluia, Jesus. Quero ver se você tem coragem. O próprio Cristo, na narrativa bíblica, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos. Fala do pronome pessoal. Fala com a pessoa direta. Enganamos-nos a nós mesmos. Você está mentindo para você mesmo. E o que é pior, você nega a eficácia da cruz. Você pega o sacrifício de Cristo, que passou por todo aquele sofrimento, por todo aquele processo. Eu não quero entrar nessa área, porque senão eu tomo tempo naquilo que eu quero realmente entrar nessa mensagem de hoje. Eu quero falar da morte de cruz no culto de domingo, que é o domingo de Santa Ceia. Você pega Cristo, você fala: olha, foi em vão a tua morte na cruz. Para mim não valeu de nada. Você não só é visto como mentiroso, mas como você acusa o próprio Deus de mentiroso. Aí eu te pergunto: como se livrar desse corpo de pecado? Como mudar de natureza? Como mudar a forma do Espírito de Deus viver? Porque é bem verdade que se você orar sem o nome de Jesus Cristo e porventura o próprio Deus abrir o olho e ver você, você morre instantaneamente. Vou te dar um exemplo. O sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar santo, queria entrar no Santo dos Santos, ele entrava com a roupa especial, ele entrava com a roupa coberta de joias para refletir a glória de Deus, para aquilo não penetrar diretamente na pessoa dele. Então ele entrava com uma corda amarrada em sua cintura, para se acaso ele tivesse pecado, ele não conseguiria sair dali, ele morreria instantaneamente. Todos estavam em pecado. Só que antes de entrar era feito um ritual de purificação. Ele entrava e a presença de Deus descia frente a frente. Então, se você estava com Deus e Deus olhar diretamente
falamos, Pai, em nome do teu filho amado Jesus. Aí Jesus que está lá no santuário, na direita do Deus Pai Todo-Poderoso, eleve o gesto, tá? Ele está intercedendo por esta igreja, segundo a narrativa bíblica, com gemidos inexprimíveis ao Pai. Ele diz ao Pai: olha, eu morri pelo Marciano, o meu sangue está sobre ele. Eu morri pelo presbítero Osmar, o meu sangue está sobre ele. Eu morri pelo círculo de oração, o meu sangue está sobre o círculo de oração. Eu morri pela igreja, eu morri pelo mais vil pecador que se encontra na face desta terra. Portanto, Pai, não fulmine, mas atende a oração dele. Dá livramento, visita o filho, visita a esposa, visita o esposo, continue protegendo, continue guardando, porque quando você confessa os seus pecados, abençoa no nosso Senhor Jesus, o sangue de Jesus Cristo o purifica do pecado e purifica nós de toda injustiça. Para você que tem Cristo como legítimo e único Salvador, nesta noite o sangue dele está derramado sobre ele. É assim que a palavra é o sangue da nossa igreja. E me calma, não consigo ser perdoado pela pessoa do pastor Jefferson. É claro que tem coisa que você tem que me apresentar. Tem coisa que se ficar escondida é igual câncer nos ossos. Ela é veste, caminhando ao cavalo. Mas o que purifica é o sangue, o que liberta é o sangue, o que protege é o sangue. É mestre que é doce, caminhando cai a céu. A Bíblia diz que o Senhor vai se abrir, Apocalipse capítulo de número 19, e ele vai vir com vestes brancas salpicadas de sangue. É mestre que é. E me se cabanai a céu. Os seus olhos são como chamas de fogo, meu irmão Marciano. Sobre a sua cabeça tem uma coroa, nela vários diademas, o nome escrito cujo só ele mesmo sabe. Sobre a sua costa direita está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No seu peito tem uma faixa, porque agora ele é sumo sacerdote eternal, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo está escrita a carta aos Hebreus. No seu albaço caminhando a sua boca sai uma espada afiada de 2 fios, e com ela ele ferirá as nações. Esse sangue que hoje perdoa a igreja, não importa o tamanho do teu pecado. Tem uma história, e sempre quando eu vejo alguém de um pecado absurdo, eu fico sabendo, eu comparo essa história, porque tudo tem que ter Bíblia. Toda atitude que tu for fazer, igreja, tem que ter a Bíblia de acordo. Se não tiver, anátema, é maldição. E quando eu vejo alguém que me conta um pecado daquele cabeludo mesmo, sabe? Daquele que na ótica humana, nós diferencia, você sabia, Poliana, que para nós escalamos níveis de pecado? Aí isso é um julgamento humano. Perante os olhos do Senhor não existe pecadinho e nem pecadão, e nem pecados. A palavra é uma só, pecado. No entanto, quando aparece algo assim extremamente cabeludo aos nossos olhos, eu comparo com o rei Manassés, filho do rei Ezequias. A história dele vocês vão encontrar no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Crônicas de Israel. E lá ele retrata um homem que cresceu. Ele cresceu, filho de rei, de um excelente rei, por sinal, que era o rei Ezequias. A Bíblia diz que aos 12 anos de idade, ele começou o seu reinado sobre Israel. E ele reinou durante 55 anos. E durante 55 anos ele foi o rei que mais reinou. E este rei, ele fez o que era
muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele era goleiro, ele era feiticeiro, ele era assassino. Todo dia ele tinha que derramar sangue inocente. Ele matou os próprios filhos, para vocês terem uma ideia. Ele entregou seus filhos a um deus pagão chamado Moloque. Na época, colocou na fornalha e matou os próprios filhos. Ele não só fez errar, mas como ele desencaminhou todo o povo que estava em Israel. Ele fez com que o povo matasse seus primogênitos em oferenda a esse Deus pagão. Durante 50 anos, igreja, esse homem derramou sangue inocente. Por exemplo, nós estamos aqui dentro da igreja agora. Passa alguém que a gente nunca viu lá fora. A gente se reúne e assassina essa pessoa de forma terrível. Então, todos os dias, este homem tinha que derramar sangue inocente. Todos os dias. Releve o cast. Deus falava com ele e ele não dava ouvido. O que Deus faz? Deus levanta o rei da Síria, o príncipe do exército do rei da Síria. Vão, invadem Israel, invadem Judá, bem no sul. Pegam Manassés, levam para a Babilônia, colocam um gancho no seu nariz, colocam um gancho no seu joelho, nas suas pernas. Ele é puxado por animal, ele atravessa o deserto, numa distância percorrida aproximadamente por 90 quilômetros. Chegando lá na Babilônia, pegam Manassés, colocam dentro de uma cisterna. Dentro dessa cisterna ele tinha que comer, dentro dessa cisterna ele tinha que beber água, mas ele também tinha necessidade de visão. Ele estava com a perna submergida na água, e para ele sobreviver ele tinha que beber daquela água. E passou-se o tempo vivendo dessa forma. Aí ele lembrou dos deuses dos seus pais. A Bíblia diz que ele lembrou do Deus dos seus pais e ele orou deveras ao Senhor. E Deus se apagou da sua oração. Vai entender o amor de Deus, igreja. Vai entender o tamanho do amor de Deus. Ninguém é pecador suficiente para que Deus possa rejeitar. A Bíblia ensina que aquele que vai até Cristo, de maneira nenhuma será lançado fora. Manassés, quando ele orou, Deus livrou ele do cativeiro, colocou ele de novo em Israel. Ele derrubou todos os postes ídolos, acabou com a feitiçaria, deixou de ser agoreiro, ou seja, deixou de pensar o contrário. Uma pessoa agoreira é aquela pessoa que você conta para ela um propósito, o sentido de algo, mas a boca dela só lhe deu a palavra contra. Não vai dar certo, isso não vai dar certo, você não vai conseguir pagar, não vai fazer. Ele era goleiro, tudo ele era do contra. Mas Deus, o que eu estou querendo te dizer, e os ouvidos de Deus estão abertos, a mão de Deus está estendida. A palavra diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes a qual tu não sabes. Deus não está com o ouvido tampado para não ouvir tua oração. Deus não está com as mãos mirradas, fechadas, escondidas, para que ele não possa te abençoar. Mas é necessário se arrepender, é necessário voltar da onde tu caíste. Arrependa, retorna a Deus, volte a Deus, que ele está pronto para te abençoar e o nome dele ser glorificado. Irmãos que querem, irmão Margarida, prepara um louvor aqui para louvar. O sangue de Jesus Cristo está pronto para ser derramado na sua vida. Mas sabe qual que é a receita, presbítero Osmar? É simples, é isso aqui, ó. É você dobrar e falar: Pai, eu reconheço os meus pecados, reconheço
sou falho, pecador e errante. Me dá forças para que eu possa prosseguir. Pega nas minhas mãos, Senhor Jesus. Ajuda eu a caminhar nesse momento de confusão. Ajuda eu a caminhar neste momento a qual eu estou fraco. Perdoa os meus pecados. A receita não mudou. A receita é a mesma. Tem que confessar o nome de Jesus Cristo. Tem que confessar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tem que se entregar. Tem que se derramar na presença. Não é me olhar, escutar minhas palavras e sair daqui e esquecer e fazer de conta que nunca ouviu, não, não. Dobra na presença, entrega teu caminho a Deus e o resto Ele fará. Quem pode adorar o Senhor? Abaste, o sangue de Jesus Cristo é de graça. O perdão é de graça. O amor de Deus. Vem aqui à frente. Todos vamos orar aqui. Vamos adorar. Fica todo mundo de pé aqui na frente do altar. Aqui. Eu quero convidar a igreja inteira. Glória a Deus. Oh,